Estenda o seu paixão para as mãos. Estenda as suas mãos abençoadas. Não abençoa o nosso irmão Sebastião. Para esta noite tem a grande responsabilidade, né? Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, nos colocou nesse momento para entregar em Tuas mãos o Teu servo Sebastião. Irmão, nesta noite, Deus, tem a grande responsabilidade, Deus, de falar da Tua palavra, do Teu amor, Deus. Deus, que seja instrumento entre Ti e Tua igreja nesta noite. Que através do Teu servo, Senhor, Tu possa falar a cada coração nesta noite. Assim, Deus, que Tu possa, Deus, assim, usando o Teu servo, Senhor, Ele possa mostrar a Tua palavra com autoridade, Senhor. Não permita, Senhor, que Ele fale de si, mas que agora Ele possa falar inspirado pelo Teu Santo Deus Espírito. Deus, passamos os Teus cuidados do Teu servo. Ó Deus, oramos, Senhor da vitória, no nome que é acima de todos os nomes, no nome do amado Filho de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E as palmas de ouro no Senhor. Eu salve a igreja com a santa e amada paz do Senhor. Amém. Sempre é motivo de alegria, né? Ser o mensageiro da noite. E foi falado aqui que não importa que tenha poucas pessoas, né? A palavra de Deus diz: tiver dois ou mais reunidos, que Ele estará presente. E essa noite é uma noite especial para mim, né? Uma noite que Deus preparou. Todos que se encontram aqui, com certeza, foi escolhido a dedo por Deus. Né? A nossa irmã tem uma oportunidade, ela falou que hoje pela manhã, na consagração, foi falado, né, que a minoria, meia dúzia seria salva. E nós temos que orar para os irmãos que não estão aqui nessa noite, mas a vontade de Deus, ela tem que ser cumprida. E com certeza, a vontade de Deus é que todos que estão aqui, né, são os que deveriam estar. E eu louvo a Deus por isso. Sem delongas, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os que estão debaixo da lei, como se não estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Vive como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando os outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ser reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai,
Pai amado, Pai querido, mais uma vez na tua presença, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Te agradamos, Senhor, te agradecemos, meu Deus, pelo primeiro milagre da manhã, de acordarmos com vida, te adorando e reconhecendo o Senhor como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Deus, agradeço por essa palavra revelada, Senhor, o qual o Senhor nos dá nessa noite, que nós, evangélicos, também nos encontramos numa competição. Nós temos que vencer, Senhor, meu Deus, essa luta. Deus, eu entrego essa palavra e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, e os pentecostais podem se sentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que foi lido nos fala do apóstolo Paulo, e todos nós sabemos que apóstolo Paulo era anteriormente Saulo, palavra constantemente pregada na igreja. Sabemos que Saulo ele era um terrível perseguidor de cristãos. Então, a palavra nos ensina que Saulo ele vai até os sacerdotes, pedir uma carta, para poder perseguir os cristãos. Agora, Saulo com a sua caravana, se dirigindo para adentrar naquela cidade, onde todos nós sabemos que ele tinha legitimidade de invadir as sinagogas, prender os cristãos. E naquela trajetória, a palavra ela vem nos ensinando que naquele dia ao qual Paulo se destinava com legitimidade para perseguir o crente, ele tem o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Um clarão extremamente, nós não sabemos a dimensão, e Paulo, ele cai do cavalo, e Deus, ele fala: Saulo, por que me persegues? Porque todos aqueles que perseguem o crente, ele está perseguindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos do Senhor. Em determinado momento, nós não reagimos, porque o servo, ele só serve. Mas Deus, ele sai na minha defesa e sai na tua defesa. Nós sabemos, como está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 24, que aquele povo de Israel, ele estava naquela servidão, lá cativo no Egito, e Deus, ele ouve o clamor do povo de Israel, e Deus lembra do concerto que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Deus, ele sai em defesa daquele povo. Nós podemos ver que aquele povo perseguido por Saulo, ele devia clamar ao Senhor, e Deus saiu em defesa dos seus filhos, dos seus protegidos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Nós sabemos que Saulo, quando cai do cavalo, que Deus fala com ele: Saulo, por que insiste em recalcitrar os aguilhões? Saulo, por que insiste em lutar contra a palavra de Deus? Meu Deus, o que quer que eu faça? Deus, entre na cidade. E Paulo, ele adentra naquela cidade e fica lá naquela cidade 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber. Talvez esses 3 dias
a Bíblia não nos relata, talvez seja uma purificação, talvez seja a conversão. O que nós sabemos, que Jonas também ficou 3 dias na barriga daquele peixe. Deus, Ele chama um ungido, através de sonho ele aparece e fala com Ananias: Ananias, vá lá naquela rua direita, né, na casa de Judas, que lá você encontrará um servo que deve se encontrar orando. E Ananias, conhecedor da história de Saulo, perseguidor terrível de crente, ele reluta: mas Senhor, ele é perseguidor de crente. Ananias, naquele momento, tremeu. E Deus fala: Ananias, vá, que aquele vaso é um vaso escolhido. Palavra em si. E Ananias vai lá e intercede por Paulo. Agora, aquele que era o perseguidor, aquele que perseguia os crentes, aquele que matava o crente, aquele que foi pedir carta para invadir as igrejas, ele seria mais perseguido do que perseguidor. A palavra ela vem nos ensinando que Paulo ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem de extrema sabedoria. O texto não nos fala, mas Paulo ele aprendeu várias línguas, ele era poliglota, ele teve estudo. E agora ele vai usar toda a sua sabedoria em prol do evangelho cristão. Então, depois de se preparar, tempos depois, Paulo já estava fluentemente falando a palavra de Deus. Então ele sai em viagens missionárias. Paulo ele vai fazer a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária, que aconteceram fatos importantes. O texto que foi lido não é a respeito disso, mas rapidamente eu estarei falando. Na primeira viagem missionária, Paulo ele encontra um procônsul de nome Sérgio Paulo, e Paulo estava ali evangelizando aquele procônsul, quando um mágico, um encantador chamado Barros Jesus, a tradução do nome era ele mais, ele insistia em dificultar que Paulo pregasse a palavra do Senhor. Então Paulo ele toca naquele encantador, e ele fica, e Paulo profetiza que ele ficaria por alguns dias sem visão. Diz o texto que ele ficou procurando em quem pudesse se escorar. Paulo agora ele chega na segunda viagem missionária, ele chega em Derbe, ele chega em Listra, louvado seja o nome do Senhor, e ele encontra um varão que dava um bom testemunho, de nome Timóteo. Nós crentes também temos que dar um bom testemunho, que as pessoas ficam procurando em nós evangélicos algum defeito para poder nos condenar. E Timóteo ele dava um bom testemunho, porém Timóteo era filho de mãe judia e seu pai era grego. E Paulo, sabendo que os judeus não aceitariam dessa forma, então Paulo ele circuncida Timóteo para ele poder acompanhá-lo naquela obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Paulo, nessa mesma segunda viagem missionária, ele escuta um chamado através de um sonho pelo anjo, gritando: Paulo, vá para a Macedônia. Paulo, vá para a Macedônia. E a cidade mais próxima se encontrava em Filipe. E Paulo, ele chega em Filipe, ele conhece uma comerciante de nome Lídia, vendedora de púrpura, que se encanta com a mensagem de Paulo através do evangelho, se converte ao Senhor. Nessa mesma viagem missionária, Paulo estava ali pregando o evangelho. Uma jovem, uma menina, insistia por vários dias falando: esse Paulo, pregador do evangelho do Senhor, esse é Paulo, pregador do evangelho do Senhor. E Paulo ele fica, aquilo o perturba, e ele repreende um demônio que se encontra naquela menina, naquela jovem, um demônio que era usado pelos comerciantes como forma de
redenção, e eles angariavam fundo, passagem conhecida, que os comerciantes eles levam Paulo até a magistrada e Paulo vai preso. Eu não vou estar me aprofundando nisso. Agora Paulo chega na terceira viagem missionária em Éfeso, e Paulo chegar na terceira viagem missionária, ele encontra alguns discípulos que haviam sido batizados por João Batista pela redenção, e Paulo toca naqueles discípulos, e eles começam a falar em línguas estranhas e recebem o batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa mesma terceira viagem missionária, alguns mágicos, encantadores, ao ouvir a pregação de Paulo, eles vão em praça pública e queimam as suas Bíblias. Paulo, um homem extremamente sofredor pela obra do Senhor, e perseguidor, passou a ser perseguido. Nesse texto, nessa palavra que nós acabamos de ler, Paulo, ele se encontrava em Corinto. Inclusive nas duas cartas de Corinto, que Paulo ele manda para Corinto, a igreja de Corinto, uma igreja extremamente com doutores, falavam em línguas, de extrema sabedoria, um público que hoje, quando nós vemos aqui no Evangelho, pregar o Evangelho, temos que ter cuidado, porque o público está renovado. E Paulo estava sendo acusado de mau uso do recurso da igreja. Eles estavam acusando Paulo de viver à custa do recurso da igreja e está desviando. E Paulo ele fala que os apóstolos eles tinham direito de viver do recurso da igreja. Os pastores hoje eles têm o direito de viver do recurso da igreja, porque eles colocam a sua vida para a obra do Senhor. Mas Paulo ele não vivia do recurso do Senhor, porque Paulo ele tinha uma glória, ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tenda. Então naquele lugar que ele estava fazendo tenda, ele estava ali pregando o Evangelho do Senhor. Mas nesse texto, nessa cidade de Corinto, Paulo, ele chega até um estágio na palavra que foi lida, e naquele estágio estava ocorrendo uma competição. E Paulo, ele usa uma linguagem esportiva para poder se aproximar, naquele contexto. Então Paulo, ele está comparando aqueles atletas que vão competir por uma coroa corruptível a nós, evangélico. Ele diz que a nossa trajetória também é uma disputa, também é uma corrida, e nós corremos por uma coroa incorruptível. Então, aquele atleta, quando ele se prepara para aquela corrida, ali não diz que é uma disputa, corrida, pode ser uma partida de futebol. Aqueles atletas, eles se preparam, eles regram a sua alimentação. Como atleta, eles se condicionam porque eles querem vencer. Só um pode levar o prêmio. Então o que Paulo está querendo usar para pregar? Que nós evangélicos também estamos numa competição. Só com uma diferença: eles correm por uma coroa corruptível. O que é isso, irmão? Eles correm por uma coroa que ao longo do tempo vai se deteriorar. Uma coroa que não tem validade para nada. E nós corremos por uma coroa incorruptível. Aleluia. Antigamente, o prêmio, a coroa, quando a gente fala em coroa dos prêmios antigamente, nos faz pensar que era uma coroa cheia de joias. Não, lá, naqueles tempos, era uma coroa feita de louro, trançada, E aqueles atletas, eles colocavam a sua vida naquela coroa. Eles tinham que ganhar aquela coroa. E nós sabemos que ao longo do tempo, aquela coroa, ela ia se acabar. Eles estavam correndo por nada. Hoje em dia, nessa luta de MMA, é o cinturão. Eles correm por um cinturão, eles dão a sua vida para aquele cinturão. Eles querem chegar no mesmo lugar. Meus irmãos, nós temos que colocar o espírito da competição na busca pelo reino do céu. Aleluia. O nosso inimigo,
incomum, o maligno, aquele que corre querendo tirar o crente do seu objetivo, de se focar no seu alvo, ele não está de tudo na corrida de obstáculo lá pela coroa incorruptível, de vez em quando tinha um obstáculo que eles têm que pular, e com nós não é diferente. Na vida do crente aparecem obstáculos a todo momento. Satanás, ele prepara aquele bolo, cada um na sua necessidade. Se você gostava de usar droga, a droga vem na sua mão. Se você era dado a mulheres, a todo mundo. E nós temos que focar no nosso alvo. Nós temos que ir lá buscar a nossa salvação. Nós não temos que deixar Satanás de tirar do nosso foco, que é Cristo Jesus. Aleluia! A palavra de Deus. No outro dia eu falei aqui na igreja, e às vezes nós repetimos, que eu vejo às vezes, já falou isso, já falou aquilo. Então eu falei lá em Mateus capítulo 24, versículo 12 e versículo 13, que por causa do pecado, o amor de muitos esfriarão. A palavra vem nos dizendo que o amor de muitos, ela não vem dizendo que o amor de poucos esfriarão. Então o pecado aparece na frente do crente e o amor de muitos vai esfriar. E nós temos que ser aqueles poucos, como estamos hoje aqui na igreja. Nós temos que ser aqueles poucos que o pecado não vai esfriar o nosso amor. Aleluia! Eu falei que os planos de salvação de Deus nós não conhecemos, mas nós temos que ter a convicção de que vamos ser salvos. Glória! Deus, ele vem sinalizando que a minoria, hoje foi falado aqui pela irmã Luísa, uma oportunidade, que somente meia dúzia alcançaria o reino do céu. Mas Deus, ele vem falando isso conosco também. Aquela saída lá do Egito, saíram milhares de varões circuncidados e vieram pecando na trajetória, vieram pecando, e Deus falou: a coroa de vocês, eu vou dar a Canaã lá, que manda ali, a coroa de vocês é aquela lá. E eles vieram pecando, aqueles varão, somente 2 conseguiram chegar dos antigos. Só Josué e Caleb. Porque quando Josué ele atravessa o Rio Jordão, ele pega um facão para circuncidar, porque aquele jovem, aquele varão que estavam lá, eles nasceram naquela peregrinação. Somente 2. E com nós não é diferente, é a minoria. E a palavra de Deus, ela vem dizendo isso. Ela vem nos informando. E não vem nos informando, não é para quem está fora da igreja, não. É para quem está na igreja. Mateus 7. Muitos que dizem ao Senhor, talvez algum que esteja aqui nessa noite, não vão herdar o reino do céu. Então Deus, ele vem nos mostrando que a salvação, ela não será para todos. Antes de eu pregar, quando a irmã falou, eu falei: meu Deus do céu. Ela falou que meia dúzia. Nós não sabemos. E eu não posso processar isso. No versículo 16, Paulo fala: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo fala: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então Paulo diz que se ele, que nós aqui que estamos anunciando, porque Deus nos deixou esse atributo, para todos, não é para mim que estou aqui, não, está? Ide e pregar o Evangelho. E Deus diz que nós não temos que nos gloriar. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, a palavra de Deus diz: se quer dar as glórias a você, dê glória a Deus. Então nós temos que dar glória ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda vai mais além: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se você tem um talento da palavra, porque Deus manda todo, e você não anunciar o Evangelho cristão, com certeza Deus vai cobrar. Então, nós temos que anunciar o Evangelho. Paulo está querendo dizer o que eu quero que a tua igreja coloque nessa noite no seu coração:
que nós estamos em uma competição onde só um leva o prêmio. É uma luta. E Satanás, ele está ali, ó, correndo lado a lado, tentando tirar o seu foco. E Paulo, ele vem dizendo, e a palavra de Deus também, que a salvação, ela é individual. Ezequiel 18:20. O pai não levará a iniquidade do filho, e nem o filho levará a iniquidade do pai. Então, não adianta eu estar na igreja e meu filho não está, porque eu vou salvar ele, não. A salvação de Deus. Cada um tem que lutar pela sua coroa. E os obstáculos vêm, as dificuldades vêm, e nós temos que burlar essa dificuldade. Nós temos que focar no alvo que é Cristo Jesus. Nós temos que buscar a vida eterna, louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 19, Paulo vai dizer: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais pessoas. Então Paulo diz que ele, na proclamação do Evangelho, ele se faz servo de todos. Fiz servos para os judeus, para ganhar os judeus. Fiz-me de fraco, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar o fraco. Então nós, a pregação do Evangelho, ela é espinhosa. Existe uma resistência imensa quando nós proclamamos o Evangelho. Então nós, servos do Senhor, temos que ter talento. Paulo diz que se fez fraco para os fracos. Nós temos esse trabalho de evangelização às quinta-feira, com certeza as pessoas vão se deparar lá com agulheiros espirituais, pessoas de várias religiões, e nós temos que ter talento. Falar da religião, mas o Espírito Santo vai te falar: fala agora de mim. Então vai ter um momento que eles falam no espiritismo, você se faz fraco, você entra no jogo deles, e daqui a pouquinho, pum, anuncia o Evangelho. Você começa a falar para o pecador o que o pecado está fazendo com ele. Você começa a dizer o que o pecado faz na sua vida. A destruição, a droga não leva a nada. Louvado seja o nome do Senhor. Em contrapartida, você começa a falar do amor de Deus. Apresenta esse Deus. Apresenta esse Deus que quando você acorda de manhã, você olha e ele te conduz, te leva. Apresenta esse Deus que você não tem alimentação, porque nós servos só temos Deus, e você luta, você ora para aquele Deus e ele te conduz. Apresenta esse Deus que te havia de te ensinar tudo aquilo que você deve fazer, e havia de ensinar o caminho que você deve andar, como está lá em Jeremias 42:3. Mostra para ele o que Deus fez na tua vida. Mostra para ele a transformação que Deus fez na sua vida. Então nós temos que ter talento e com muita elegância fazer a proclamação do Evangelho de Deus. As horas, elas vão brincando. No versículo 25, a Bíblia nos diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então aquele que luta, aquele que está naquela trajetória, aquele que está na disputa, o atleta, ele se abstém de tudo. Ele foca naquela coroa corruptível. E nós, crentes também, nós temos que nos abster de tudo. Entrou na igreja, não podemos mais ter aquela mesma vida, daquele modo. Não podemos mais estar em bebedice. Não podemos mais estar em samba. Temos família, temos filhos, temos que ser exemplo. Nós temos que nos abster de tudo, para nós podermos conquistar essa tão coroa falada, incorruptível, que essa noite nós insistimos em falar. Porque o crente, muitos crentes, não é o nosso caso que estamos aqui hoje, ele está brincando com o Evangelho. Ele não vê que a todo momento aquela dificuldade que foi falada domingo aqui pelo pastor, que se apresenta na nossa vida, é o maligno querendo tirar o nosso foco de não vir para a igreja. É uma disputa. E na disputa, na corrida, na corrida para a coroa incorruptível, acontece várias coisas. O que o maligno puder fazer para você não vir para a igreja, ele vai vir. Ah, eu estou cansado, estou despedido. A senhora falou isso aqui, não é direcionado, é da palavra. Ah, eu estou cansado, está cansado, tem que vir. Mas eu estou falando para mim também que muitas das vezes eu não venho.
Se os irmãos estão lotando, eu tenho ido para a igreja direto. A minha mulher traz a minha gravata, eu coloco na hora, porque se eu for para casa eu tenho que dormir, não venho. Já aconteceu 3 vezes. Eu tenho vergonha de falar, mas sou mensageiro da palavra de Deus, eu não posso mentir. Então eu estou vindo direto do meu trabalho, porque se eu for para casa, eu não sinto vontade de vir para a igreja. É uma linha. Tudo é uma linha. Ele não quer que a gente venha para a igreja. Ele não quer que a gente conheça a palavra. Ele não quer que a gente vença a corrida, que a gente vença a disputa, que a gente chegue na corrida final. Aleluia. Nós vimos uma corrida secular que deve ser exemplo para a gente. Alguns de vocês devem ter visto uma competição que uma corredora, todo mundo já tinha chegado, e ela vem cambaleando, e todo mundo esperando ali na reta final, e ela vem quase caindo, e todo mundo esperando, e ela chega. Assim mesmo é Jesus Cristo nessa nossa luta. Bota isso no coração de vocês. Nós estamos cambaleando e Deus está ali torcendo, não, ele vai conseguir. E vem ser muito bom. Não, Sebastião vai conseguir. Deus está ali na nossa chegada, esperando para chegar. Nós temos que vencer. Aquele que vencer será vencido. Porque o nome não será arriscado no livro da vida, como está em Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 27, meus irmãos, as horas já estão se avançando. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando os outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O atleta naquela corrida, aquela coroa corruptível, ele esmurra o corpo dele, ele quer vencer. E nós também temos que subjugar o nosso corpo, porque o nosso corpo é propenso a pecados, desejos carnais. Nós temos que lutar contra os desejos carnais, a vontade de trair, a vontade de beber. É bom, não é ruim, mas nós temos que subjugar o nosso corpo, porque dessa forma nós vamos conseguir a nossa coroa espiritual. Louvado seja. Meus irmãos, analisando, já vou terminar, as Escrituras, analisando os antigos profetas, nós percebemos que Deus, Ele tem um plano para a humanidade que ainda não se cumpriu. Nós evangélicos, nós vemos os sinais, e quem não é evangélico também está vendo os sinais das coisas que estão acontecendo no mundo. Essa crise que está acontecendo na humanidade, comportamento dos homens, alguma coisa estranha está acontecendo. Será que ninguém está percebendo? O clima, o tempo está correndo. A palavra de Deus diz que Deus iria abreviar o tempo por causa dos seus escolhidos. Termina o final de semana, já começa o final de semana. Nós temos que perceber isso. Doenças estranhas que estão aparecendo, que se proliferam de uma maneira, contaminação em massa, morrendo, assassinato, nego indo na televisão e cortando cabeça. Final dos tempos. O plano de Deus ainda não se cumpriu. Está chegando aquele momento que nós sabemos da grande tribulação. Eu não vou estar aqui me estendendo, e nós, crentes, nós temos que botar essa palavra no coração, que nós estamos numa disputa. Deus, Ele faz aliança conosco. Deus, Ele faz aliança com aqueles que Ele ama. Deus fez aliança com Noé, e fez uma aliança de uma forma incondicional. Deus não botou condição. Deus falou: Noé, depois do dilúvio, o mundo não vai mais se acabar em dilúvio. E Deus confirma essa aliança na nuvem, através da confirmação dessa aliança com Deus, através do arco-íris. Quando apareceu o arco-íris lá, está confirmado uma aliança condicional. Só Deus que fez uma parte. A aliança é duas, mas nessa foi só Deus. Deus não quis em uma condição. Deus, Ele faz uma aliança com Abraão. Ó, Abraão, sai aí da tua terra, da tua parentela, e disse para onde era, que eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. E Abraão foi naquela trajetória. Agora Deus vai confirmar aquele chamado de Abraão. Deus vai fazer a parte dele. Ó, Abraão,
Abraão, eu vou mudar seu nome. Abraão significa Senhor exaltado. Eu vou botar seu nome para Abraão, pai de todas as nações. Ô Sarai, sua esposa, eu também vou mudar seu nome. Sara significa minha princesa. Sarai, você vai ser Sara. Você vai ser princesa de todas as nações. E Deus está fazendo agora, Abraão, toda essa terra que você peregrinou aí vai ser sua. Sara com 99, Abraão, eu vou te dar um filho. Deus está fazendo a parte dele com Abraão. Olha só, a sua geração você não vai conseguir cantar. Deus fez a parte dele. E Abraão tinha que fazer a parte dele. Então Abraão circuncidou todos aqueles varões que estavam com a parte dele. Né? A confirmação da aliança. Deus confirmou a lei mosaica. A aliança que ele fez, a aliança mosaica. Através de quê? Da Santa Ceia. Pô, louvado seja o nome do Senhor. De guardar o sábado. A aliança mosaica confirmada com guardar o sábado. E Deus, ele faz uma aliança conosco nessa noite. Ele já fez uma aliança. E qual foi a aliança que Deus fez? Deus, ele dá a sua vida lá no Calvário para a remissão dos nossos pecados. Não é só Deus, ele não conhece ninguém, mas ele dá a vida dele para todo mundo. A confirmação dessa aliança que Deus faz é o quê? A Santa Ceia. E qual é a nossa parte nessa aliança, nessa noite eu falo? Somente reconhecer Deus como único e verdadeiro Salvador. Deus vai lá, morre no Calvário, confirma com a Santa Ceia, e a nossa parte é reconhecer que Deus é Salvador da nossa vida. Molinho, não é? Mas ninguém quer. Ninguém quer reconhecer Deus, a palavra é pregada, ninguém quer aceitar Jesus. Fala que crente é maluco. Meus irmãos, eu vou finalizar, que os irmãos sabem que tem coisas para falar. Às vezes uma mensagem a gente quer se estender, mas a hora é sua avançada. O que é que eu deixo para os meus irmãos? A consciência que nós estamos em uma disputa. Nós temos que nos preparar, assim como os atletas correm para aquela coroa corruptível, como que eles correm se preparando. E nós, crentes, temos que preparar, como aconteceu hoje de manhã, se consagrando. Os jovens que gostam de ir no monte, correndo com os filhos, continuem no monte se fortalecendo, porque essa luta para chegar lá, para aquele ponto final, para ganhar aquela coroa que Deus preparou para nós, os eleitos incorruptíveis, ela tem um obstáculo. É uma corrida até desleal. Com o maligno ele vê a fraqueza, ele bota na frente, e muitos crentes estão saindo nessa corrida, muitos crentes estão nessa disputa e não estão conseguindo chegar até o final. Então eu deixo essa palavra para meus irmãos nessa noite, que meus irmãos meditem nessa palavra. Eu não estou querendo emocionar ninguém, é só não meditar. Nós estamos numa luta, e o nosso inimigo é Satanás. Nós temos como que vencer? Sujeitar a Deus, como está lá em Tiago 4,7. Temos que resistir a Satanás, e a palavra diz que ele fugirá de nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.